Dados da Abrinq revelam um cenário que é difícil a gente ficar aqui até verbalizando, que quando a gente imagina uma criança que não tem acesso adequado à alimentação e o quanto isso compromete o desenvolvimento de uma criança, de um ser humano tão pequeno. Mais de 700 mil crianças de menos de 5 anos aqui no Brasil sofrem de desnutrição. A renda familiar é um dos fatores determinantes para essa condição. Vamos então ao vivo para a rua. Anne Barbosa é quem vai conversar com a gente sobre isso. Oi, Anne. Mais uma das consequências graves da fome aqui no país, né, Elisa, Evandro? Muito boa noite para vocês, boa noite a todos. Dessas 700 mil crianças aí que você citou, mais de 500 mil delas estão com desnutrição, no caso nesse cenário, porque não têm acesso adequado ao alimento. Só que outras quase 200 mil crianças estão em uma situação ainda mais difícil. Isso porque estão com quadro de desnutrição grave, que é quando o peso e a altura estão muito abaixo do ideal. E aí a gente preparou uma arte para ilustrar como a renda mensal familiar faz diferença e impacta nesse cenário. Isso porque, como você deve estar vendo aí na sua imagem, na sua tela, agora atingimos um patamar da proporção de famílias que têm ali a renda per capita de até meio salário mínimo, acima, então, de metade da população nessa faixa etária. Estamos falando, então, de crianças de até 5 anos. Nos anos anteriores, esse patamar ficou ali na casa dos 46, 45, 44%. E quando a gente fala, Elisa e Evandro, de crianças que não têm acesso adequado à alimentação, a gente está falando de crianças que, segundo os especialistas, não conseguem preencher ali o desenvolvimento, então, de uma criança como deve ser. A gente sabe que essa situação atinge não só as crianças, mas, claro, muitos adultos e pessoas em todo o país. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Anne. Obrigada pelas informações. Então, são os números que estão aí atestando, deixando bem escancarado para a gente o quão ruim é para uma criança quando ela não tem um alimento adequado. E por isso que a gente pensa de maneira bem especial nas escolas. Muitas crianças só se alimentam dentro da escola. Muitas crianças só conseguem se alimentar quando contam com a ajuda de igrejas, de entidades sociais, de ONGs que fazem esse tipo de trabalho. Por isso que é importante a gente, claro, depositar no governo federal, nos governos estaduais, nos municipais, o que exatamente está sendo feito para dar conta dessa população, mas também refletir de maneira crítica o que nós estamos fazendo para conseguir ajudá-los por meio dos trabalhos sociais que às vezes pertinho da nossa casa existem e que a gente passa reta todo dia e nem presta atenção para tentar mudar a realidade desses pequenos.